lhes fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a companhia, a simpatia, melhor leio, de seu senhor, que o empregou ao serviço, pondo a testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios, e José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isto, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se fez na casa e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seu serviço, e não o encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhe: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abusasse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. Deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta do seu marido, ou do seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim, mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez com que conquistasse as simpatias do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia ele prosperar tudo que empreendia. Palavra do Senhor. Vocês percebem a diferente situação. O inverso. Em Daniel, a história nos registra que eram pessoas de bem, que eram juízes, eram pessoas que governavam, que foram tentados a ir para cima de Susana.
E olha como o diabo trabalha a cabeça do ser humano. Os dois fatos registram as duas belezas. E, gente, uma coisa eu digo a vocês. O que a Bíblia escreve não é história, são fatos reais. São realidades. E posso lhes dizer uma coisa. Tanto na história de Susana como na história de José, a Bíblia narra que os dois eram bonitos. Isto vale lembrar que a pessoa que é de Deus são pessoas bonitas, são pessoas diferentes. E para que nós sejamos diferentes e para que sejamos bonitos, necessita que sejamos de Deus. E toda vez que você quer ser de Deus, toda vez que você traz uma linhagem do céu, toda vez que você se veste para Deus, anda para Deus, trabalha com Deus e para Deus, namora, passeia, diverte, estuda, tudo que você vai fazer, se este feito é para Deus, é por Deus, você tem todo o privilégio, mas tem toda a perseguição. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, dentro dos relatos, eles são realmente perseguidos. E por que são perseguidos? Porque seus perseguidores, perdendo a linhagem de Deus, ele não vai ficar simplesmente um desocupado, um perdido. Presta atenção que você me ouve. Todas as pessoas que estão desocupadas e que não se ocupam de Deus, todas as pessoas que não recebem a graça de Deus, ela é estimulada, porque no lugar onde habita Deus, não tendo Deus, desocupa para entrar os deuses, as intenções, as malícias, os perjúrios, as cobiças. É uma automática ação. O ser humano, a carne, o físico, o homem, ele é automático. Ele é movido pelo seu agir, pensar e pelo seu temperamento. E dependendo de quem é o estímulo, é os resultados que a mente influencia. Por isto, existem brechas por onde as ações ou as tentativas do inimigo faz uma ação na mente da vítima, ou sei lá, do assediado. No caso de Susana, a primeira história lida, eram dois homens de governo, duas pessoas incumbidas de governar, de julgar, de salvar as situações ocorridas. Porém, quando eles mudaram o seu comportamento, eles entraram em uma ação. E o diabo começa a trabalhar a cabeça daqueles homens. A primeira coisa que corre o risco no ser humano é quando ele acha que ele pode, quando ele sente-se no poder. Olha o terrível engano do tentador. A voz sedutora do demônio começou a colocar uma ideia num dos juízes. E ele começou a olhar para Susana e cobiçar a esposa de Joaquim, que era um homem muito certo, muito honesto e um homem de muita riqueza. Ao olhar para aquela mulher, literalmente eles começaram a descrever a mulher. E nas descrições feitas, eles foram cobiçando
todos os movimentos que Susana fazia.